Então, bom dia, agradecida por ser recebida novamente nessa casa, né? E também feliz por estar na companhia de todos vocês. Eu espero que a expectativa da Gleides e de vocês eu esteja à altura, né? Porque ela estava me chamando a atenção aí, né? Desde 2018 você não vem para cá? Mas, como vocês puderam notar, eu vou falar sobre as nossas emoções, que muitas vezes não nos movem, mas às vezes nos comandam até, né? Sem a gente perceber. Então, deixa eu respirar fundo, controlar minhas emoções, né? Porque a ansiedade nessas horas pesa um pouquinho, porque vem a responsabilidade, né? De todo mundo estar, você ser o foco aí de todos olhando, dá uma ansiedade, né? E a gente quer fazer bonitinho, quer fazer de forma que todos entendam, que a gente consiga passar tudo de uma forma simples, mas entendível. E tinha até um amigo que falava assim, você quer se fazer entender, né? Quer que todos entendam? Então, fala o que você está estudando, fala o que você está trabalhando para a sua avó. Né? Normalmente as avós daquela época dele eram menos ativas do que hoje, né? Eram mais donas de casa, era outro contexto, porque as avós na época eram assim mais simples, não tinham estudo, e hoje já está bem diferente, né? Graças a Deus. Mas ele quis dizer assim, fala para uma pessoa bem simples, que se ela conseguir entender, é porque você está falando direitinho. Você está se fazendo entender e pode falar para quem você quiser. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre emoções. A gente está até conversando com o senhor Paulo, né, o presidente da casa, que durante a pandemia muita coisa mudou. E foi um evento que os reflexos são sentidos até hoje, né? Quantas pessoas perderam entes queridos, né? Familiares, amigos, tantas tarefas que foram impossibilitadas de dar continuidade. Então, muita coisa mudou, né? E no consultório, eu senti muito que as pessoas traziam muito o tema, nesse período, né, da pandemia, o tema da morte. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder pessoas queridas, medo de perder o emprego e não poder sustentar a sua família. Então, criou-se um clima muito tenso nesse período, muito difícil para todos, né? E com isso foram muitos traumas emocionais que a gente viveu. E normalmente, né, quando a gente sofre um trauma, seja físico, seja emocional, psicológico, traz muitas reflexões para a gente, né? E com essas reflexões costuma-se trazer mudanças. Então, havia a expectativa de muita gente, eu escutava muitas pessoas falarem, nossa, agora o mundo vai mudar. Com esse sofrimento, todo mundo sofrendo, agora o mundo vai se transformar. Porque as pessoas vão se tornar mais solidárias ao sofrimento do outro.
Então havia essa grande expectativa. Hoje, como que vocês sentem isso? O mundo mudou? As pessoas mudaram? Como não? Acabaram as guerras? Acabou a corrupção? Não? Só estou vendo o povo fazer assim. Né? Acabou a pobreza. Né? Então, parece que as coisas voltaram meio ao seu normal, né? Mas por que será que as pessoas não se transformam ou não se transformaram, mesmo diante de um evento assim tão catastrófico? Eu lembro que uma amiga minha, antes de ter a vacina, né, ela foi internada no hospital em Valinhos. E a gente acompanhava o sofrimento dela pelo celular. Então, de lá, ela falava, a colega que estava na cama ao lado foi entubada. Ela saiu daqui chorando que ela iria ser entubada. Estou com medo. Né? Então, a tensão, a gente acompanhou isso, né? Fazendo orações para ela, pedindo forças, né? Para que ela sobrevivesse naquele período. Então, a gente vê, cada um de vocês deve ter tido alguém que passou por isso. Mas por que, gente? Por que de um modo geral as pessoas não se transformaram? No livro da Dona Terezinha de Oliveira, e quando a gente fala da Dona Terezinha de Oliveira, tão querida, né? Quando a gente lê o livro dela, parece que a gente está ouvindo a vozinha dela, né? Então, uma pessoa fantástica, ela escreveu esse livro aí, ó. Eu acho que todos já conhecem, né? Parábolas que Jesus contou e que valem para sempre. Né? Quem não leu, lê, hein, gente? E tem a parábola, O Semeador, que eu não vou me prender à parábola em si. Eu queria mais falar sobre o final do capítulo, que fala, né, a reflexão dela, o questionamento dela, exatamente nesse sentido da transformação do ser, né? E ela fala lá que Deus nos oportunizou, né, com as sementes, que seriam os seus ensinamentos. E essas sementes, distribuídas pelo grande semeador Jesus, foi levada para toda a terra, né? Para todos os ambientes, para todas as pessoas. Então, essa lei do amor, essa lei eterna, imutável, foi transmitida para todos nós. Então, por que não absorvemos? E lá no livro ela fala da questão da gente ser solo fértil para esses ensinamentos. Por que será? E ela traz exatamente pelo nosso estágio evolutivo. Cada um de nós, eu coloquei aqui, fica muito claro, aqui, né? Essa questão do estágio evolutivo. Então, cada um de nós está numa condição diferente, tanto moral como intelectual. Então, não dá para esperar que todo mundo mude ao mesmo tempo.
né? A gente não pode esperar, por exemplo, que uma criança tenha um entendimento igual ao de um adulto, que já tem muito mais vivências, né? Muito mais experiência, correto? E ela traz isso no livro, essa explicação. E fazendo essa reflexão, quando eu estava preparando a palestra, eu lembrei que há pouco tempo atrás, né, eu precisei do serviço de um serralheiro. Tinha umas janelas que lá em casa precisava consertar. E contactei, né, eu não o conhecia, pela internet, chamei, ele veio no tempo certo, tudo bacana, uma pessoa que me pareceu assim muito bacana, né? E na entrada ele travou a conversa com o meu marido, né? E daí ele começou a falar o quanto ele estava indignado com a humanidade, que ele estava desacreditado da humanidade, porque ninguém respeita mais ninguém, porque ninguém é um querendo passar por cima do outro, né? Só reclamando das outras pessoas. Daí ele fez a avaliação, era um trabalho pequeno, pouco tempo ele faria o trabalho, tal, então ficou de me passar o orçamento. Pegou o meu WhatsApp, bacana. Passou uma semana e nada. Daí mandei um WhatsApp para ele cobrando, né? Ó, você já tem pronto o orçamento? Ah, não, tal, já te mando. Não mandou. Passou mais uns dias, eu resolvi ligar, né? Porque a cobrança é mais forte por telefone, né? Daí, não, pode deixar, eu não estou no escritório, mas assim que chegar, eu mando para você. Mandou? Nem para mim. Né? Não mandou, né? Então eu fiquei pensando assim, eu me senti que ele me ignorou, né? Me desrespeitou. Então ficou com isso na minha cabeça, né? Como que uma pessoa que reclama tanto, faz tantas críticas, como que ela pode fazer o mesmo que ela criticou? Não é? Então, é ingenuidade da gente imaginar que todo mundo, porque você quer ou porque você imagina, que todo mundo vai mudar. Né? É ingenuidade. Mas cabe a nós, cada um de nós, pensar no futuro que a gente quer para o nosso mundo. Então eu pergunto para cada um de vocês, vocês mudaram depois desse evento? Pensa um pouquinho. Pensaram? Não precisa responder, não. É uma reflexão, né? Quando a gente vem descer, não dá, né? Aqui, né? Tem o paraquedas ali, né? Imitando assim a gente vindo para a terra, né? Quando a gente desce, quando a gente encarna ou reencarna, a gente vem com 3 missões. Uma é nos harmonizar com os nossos familiares. Outra, se sobrar tempo, se sobrar disposição, a gente ajudar a nossa comunidade, a nossa sociedade. Mas a mais importante é a gente nos corrigir.
Essa é a primeira, a principal missão. Daí as pessoas falam assim, mas eu me esforço tanto. Olha, eu trabalho, não falto, faço tudo do meu trabalho, estou sobrecarregada porque eu faço trabalho de 2, 3 porque foram demitidos. Eu sou um bom pai de família, uma boa mãe de família, né? Pago escola para os meus filhos, não falta nada em casa. Pago meus impostos. Venho ao centro espírita, né? Faço as minhas orações, faço os meus estudos, faço tudo, leio livros, tudo para a minha evolução. O que mais que você quer? A gente faz tudo isso, tá certo. Mas sabe, com o ritmo de vida que a gente leva, a gente faz muita coisa no automático, né? Então é mais ou menos como ir ao supermercado sem uma listinha prévia do que a gente precisa em casa. Daí a gente chega no supermercado, a gente vai percorrendo os corredores sem saber realmente o que eu preciso. E daí eu levo para casa coisas que eu não preciso e fica faltando outras tantas que eu precisava. Então é mais ou menos isso que acontece na nossa vida, com toda a nossa correria. Muita coisa a gente não pensa, a gente não se analisa. Como a Gleides falou no início, né? A gente primeiro precisa conhecer a casa onde a gente está frequentando, né? Para saber como que ela funciona, para saber se eu me encaixo nessa casa. Então, como que eu funciono? Como são as minhas emoções? Como são os meus pensamentos no dia a dia? Como que eu reajo às situações do meu dia a dia? E daí quando a gente pergunta para as pessoas assim, mas o que você quer corrigir em você? Muitas vezes elas respondem assim, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais solidária em alguma causa, como dos animais, cuidar dos animais de rua, abandonados, gato, né? Eu preciso ser mais tolerante com a minha avó, com a minha mãe que está doente. Eu preciso, visitar o orfanato, trabalhar, né? Eu preciso trabalhar pela minha sociedade. Outros ainda falam assim, eu precisaria fazer coisas grandes, tipo um heroísmo mesmo, ser um super-homem, fazer coisas grandiosas, né? Lutar lá com o Greenpeace, né? Então, e lutar pelos direitos, contra a matança das baleias lá perto do Japão. Então, enfrentar toda uma comunidade que está vivendo da pesca ou da caça da baleia. Então eu preciso me arriscar minha vida. Está errado? Não, se a sua vocação for essa, ótimo, né? Mas será que a gente reúne todas essas condições para fazer isso, né? Então, eu acho que o mais importante talvez seja a gente fazer coisas simples.
mas não estou dizendo que serão fáceis. São simples porque depende de mim, não depende do outro, né? Porque se eu vou lá combater os caras que estão matando a baleia, ele pode não gostar, e depende dele também, a minha missão. Mas a nossa missão particular, né, o nosso desejo, pode ser muito simples. Eu dei risada com uma amiga, assim, muito querida, uma pessoa que eu amo muito. E ela estava me dizendo outro dia que ela se viu brigando com o rádio dentro do carro, né, sozinha. E só por isso a gente deve prestar atenção nessa pessoa, né? E ela estava dizendo que o rádio estava falando sobre signos. E ela, do signo Escorpião, falava, né? Você precisa ajudar mais as pessoas, você precisa ser mais solidária, né? O signo Escorpião. Daí ela falou assim, mas que caramba, eu faço tudo isso, ó, brigando mesmo, ficou brava mesmo, né? Mas por quê? Ela é uma pessoa que ela ajuda muito as pessoas. Ela tem um coração, a capacidade de perdão dela é fantástica, é muito bonito. Só que ela é uma pessoa muito carente. Então ela faz muito pelas pessoas, mas quando ela precisa, as pessoas não dão a retribuição que ela esperava. Então quem tem que mudar? Não é ela? Né? Percebem como é mais simples? Então, em vez de se frustrar tanto, ela poderia mudar isso, trabalhar essa questão da carência dela. Tudo bem até aí, pessoal? Então, olha a importância da gente identificar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Perceberam a importância? Né? Então, você me pergunta assim, mas qual que é a emoção? Como que eu vou diagnosticar qual que é a emoção que eu preciso mudar? Eu vou falar para você, ó. Primeiro, você procura saber o que te faz sofrer, quais emoções que te fazem sofrer, ou quais emoções que fazem o outro sofrer por você, por causa de você. Né? E normalmente a gente fica sabendo porque a gente se acha o máximo, né? A gente acha sempre que a gente é perfeito, que a gente não erra. Não é, Gleides? Oh, poxa vida, eu sou tão bacana. Como que o outro pode me criticar? Mas quando tem briga, quando tem conflitos, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui mesmo, né, no centro, a gente vai ver o quanto a gente é imperfeito. Porque daí as pessoas soltam aquilo que elas pensam realmente da gente. Você é muito egoísta, você não coopera, você é muito triste, me incomoda a sua tristeza, a sua depressão, você é muito invejosa e tantos outros qualificações. Né? É aí que são informações preciosas para a gente. Preciosas, porque vem do coração. Nas obras de Kardec falava, né? Você quer saber realmente o que você precisa mudar?
Deixa o seu inimigo falar para você, porque quando um amigo ou parente, né, geralmente acaricia, né, dá uma... Quem gosta da gente não quer magoar a gente, né? Então dá uma alisadinha, né? É comum isso em filhos, né? A gente não quer que sofra. Daí fala: mãe, meu cabelo é horrível. Imagina, filha, imagina, você é linda, né? Então, quando a gente quer, a gente procura saber. A gente pode não aceitar aquela qualidade que o outro está nos qualificando, né? Mas sempre quando isso acontecer, procura fazer uma análise crítica mesmo de você mesmo. Parar e pensar realmente sobre tudo que o outro falou. Não com mágoa, né? Assim, falar: você me magoou. Que geralmente as críticas a gente se magoa muito. Mas procurar entender e se estudar. Na psicologia tradicional, a ideia da personalidade é que nasce no nascimento, né? Se forma a partir do nascimento. Então, no útero ainda pode receber algumas informações, mas vai se manifestar a sua personalidade a partir do nascimento. Nós reencarnacionistas, nós espíritas, a gente tem outra visão sobre isso. A gente acredita que a nossa personalidade, ou essas características que a gente carrega, né, que as pessoas observem, a gente se observa, elas vêm sendo formadas a partir de várias encarnações que a gente estagiou. Então, as várias experiências que nós tivemos foi formando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de responder a esses estímulos. Tanto é que desde o nascimento a gente observa as crianças, cada uma tem a sua característica. Uma é mais chorona, outra é mais irritadiça, outra é mais sorridente, está sempre em paz. Cada pequenininho já se mostra diferente um do outro, mesmo que seja irmão gêmeo, né? Eu tenho 2 amigas que são irmãs gêmeas, água e vinho. A gente se conhece desde a adolescência, né? Uma é calma, gosta de ler, a outra não para, né? Precisa tomar Rivotril para baixar a velocidade dela, né? Mas é o jeito dela, né? Então, se nasceram da mesma mãe, se frequentaram as mesmas escolas, por que são tão diferentes? Então, a explicação está lá atrás, né? E quando a gente vai escolher, né, na erraticidade, a gente está lá, né, sem a pressão do corpo, pressão de fome, sono, nada disso, a gente decide reencarnar. Então, a gente escolhe o corpinho que a gente quer, né? A Gleide gostou da figurinha, é muito bonitinha essa figurinha, né? Cada um escolhe como quer nascer, né? Como quer transitar aqui pela Terra. E a gente escolhe os rótulos, né? Se a gente quer vir brasileiro ou russo,
se a gente quer ter a cor branca ou negra, ou indígena, a gente vai escolher. A gente vai escolher os papéis que a gente vai exercer. A gente vai escolher se a gente quer ser mãe ou não, né? Os vários papéis que a gente atua aqui. Só tem um problema mesmo, que a gente escolhe tudo isso, mas continua marcando os mesmos passos. Por isso que a nossa evolução é tão lenta, porque a gente muda tudo isso, faz todo esse planejamento, se compromete a fazer muitas mudanças, mas quando chega mesmo aqui, a gente esquece um pouquinho daquilo que a gente combinou, né? E repete os mesmos erros. A gente vem com o mesmo jeito, com as mesmas emoções, né? Continuamos, eu sou magoada, qualquer coisa me magoa. Não, eu sinto muita raiva, qualquer coisa desperta raiva em mim. Não, qualquer coisa, eu sou carente, eu preciso das pessoas. Então, a gente não muda o jeito da gente ser. Para a gente se melhorar, para a gente evoluir, a gente precisa pensar nessas emoções, porque é isso que nos move. Daí as pessoas pensam assim, e é um grande engano. Aquelas pessoas que têm coisas muito aparentes, né, tipo vícios de droga, pornografia, bebida, jogo, internet, né? Hoje em dia tem gente que passa a noite inteira jogando videogame, né? Essas pessoas que são muito agressivas, qualquer coisa desperta a agressividade nela e ela ofende, ela ataca, ela machuca as pessoas. Daí as pessoas falam, nossa, essas pessoas precisam de tratamento. Mas e aquele tipo de pessoa que, por exemplo, é uma pessoa muito tímida, que para ela falar alguma coisa ou se mostrar é muito difícil, né? Porque parece que ela tem medo das pessoas. Então não fala nada, não se posiciona, né? Aparentemente, ela não está prejudicando a sociedade como aquela pessoa agressiva ou aquela pessoa que tem aqueles vícios que acabam refletindo na sociedade. Mas vejam, essa timidez pode ser tão prejudicial a ela que ela não cumpre com a tarefa que ela veio aqui na Terra. Então, de repente, né, só um exemplo, a função dela seria dar aula para as crianças. Daí, como ela é muito tímida, ela não consegue o emprego, buscar o emprego. Ela tem medo de ir conversar, ela tem medo de enfrentar até as crianças. Então, ela está se prejudicando, mas interrompe um processo da evolução também da sociedade. A mesma coisa, a pessoa perfeccionista. As empresas adoram pessoa perfeccionista. Por quê? Ela se dedica muito para tudo sair muito perfeito, muito organizado, limpo. Só que ela sofre também, porque para deixar tudo assim perfeito, num mundo imperfeito como o nosso, é muito difícil. E ela acaba cobrando, é muito difícil para o outro também, porque ela acaba cobrando muito quem trabalha ou vive com ela, né?
Agora, fala assim, as empresas gostam, claro, porque rende muito, o trabalho sai muito bom. Mas ela, né? Por que ela é assim? Não é bom, é valorizado a princípio. Mas e o orgulho? Se você quer ser muito perfeito, você acha que o outro é imperfeito, que você é melhor do que o outro, né? Porque só você, então, pode fazer tudo. Né? Então, você vem como todo mundo tem algo a resolver. Eu estou citando aqui 2 exemplos só, mas quanta coisa cada um tem que se trabalhar. Mas as pessoas ficam no externo, né? Naquela coisa do fazer, porque daí você não entra em contato com o seu ser, ou o outro está prejudicando a sociedade, é ele que precisa mudar, não eu. E de onde que vem, né? Perguntar, de onde que vem, antes de passar para o outro slide, de onde que vem essas minhas características? Se eu não adquiri no meu nascimento, de onde que eu adquiri essas características? Opa. Da mesma forma que essas características aparecem, né? As doenças, transtornos, também aparecem. As pessoas sofrem muito de depressão, né, hoje em dia. Hoje em dia, síndrome do pânico, o que tem criança aparecendo criança com esse problema é inacreditável. Principalmente depois da pandemia, que elas foram afastadas da escola, onde conviviam, né, com outras crianças, tinham maior sociabilidade. As crianças hoje em dia estão sofrendo muito com síndrome do pânico. Aumentou muito os casos, né? Fibromialgia. São coisas como o medo de nadar. A criança nunca, desde o nascimento, teve nenhum trauma de sofrer afogamento, cair na banheira, cair no mar, nada. Mas a criança vai crescendo e também carrega a vida inteira esse medo do contato com a água. Tem uns que não podem entrar nem embaixo do chuveiro, que elas sofrem. E é verdade. Tem pessoas, até a água do chuveiro tem dificuldade, porque carrega esse medo. De onde que vem esse medo? Se elas, a medicina não consegue saber a causa da síndrome do pânico, da fibromialgia, de diversos transtornos, por exemplo, transtorno opositor, que aparece muito em criança hoje em dia, depressão. Por que a minha família inteira é alegre, gosta de brincar e eu sou depressiva? Não consigo enxergar alegria em nada, prazer em nada. Será que não vem de marcas do nosso passado? Será que não vem de situações traumáticas que nós vivemos em encarnações precedentes? Eu tive um caso no consultório, era um senhor depressivo, né? E ele falava, olha, ao longo da minha vida eu tive episódios depressivos, mas já fazem uns 4 meses que eu não consigo achar prazer em nada, eu não consigo dormir, né? A minha vida está muito difícil, porque eu era uma pessoa ativa e agora, sabe, ele tinha até tremor já, né?
Daí, conversando com ele no consultório, usando as técnicas, né, da terapia, um dia ele veio e falou assim: Sueli, eu tive um sonho muito marcante. Eu sonhei que eu estava na guerra. Eu era um padre e eu abrigava, escondia várias crianças. E quando anoitecia, eu saía da onde eu estava e ia buscar alimentos para essas crianças. Então, foi apavorante, porque na época, né, ele relacionou, nessa época da guerra aí, no sonho, eu não dormia porque eu estava constantemente alerta para abrigar essas crianças, para dar comidas para essas crianças. E ele falou assim: até hoje eu sou magrinho. Ele era magrinho, porque eu acho que eu dava tudo para as crianças, eu comia muito pouco nessa época, então eu acho que é a causa da minha depressão, eu acho que eu sofri muito com aquilo. Aquilo ficou gravado na minha memória. E ele falou assim, e eu não tinha relacionado, mas eu não posso ver a minha despensa vazia. Eu tenho pavor quando as coisas estão acabando, eu tenho que estar constantemente indo ao supermercado. Então, a partir dali ele falou assim, nossa, parece que deu um insight na minha cabeça, deu um clique. E hoje eu voltei à minha vida normal, tenho prazer em trabalhar, em cuidar das minhas plantas em casa, sair, eu sou outra pessoa. Uma outra moça que sofria também de processos depressivos, né? Ela tinha cada vez que aparecia alguma situação assim mais desafiadora para ela, assim, ela sentia uma queimação nessa região da garganta, né? E ela se deprimia. Fazendo um trabalho meditativo, ela veio à mente dela que num passado distante ela havia se suicidado com veneno. E com a decepção amorosa, ela ficou muito depressiva. A partir desse momento que ela tomou conhecimento do que ela foi e por que do sofrimento dela, o motivo dela trazer para essa encarnação os reflexos daquela encarnação, ela mudou. Acabou a queimação, a sensação ruim, os momentos depressivos, né? Ela mudou a vida dela. Então, a gente fala que tem, hoje em dia, muitos recursos para a gente buscar, para a gente se descobrir, para a gente controlar as nossas emoções, os nossos sofrimentos. Seja por yoga, meditação. Às vezes nós temos recordações espontâneas mesmo, que vêm e às vezes a gente não dá atenção. Mesmo com crianças, tá? Muitas vezes as crianças chegam para a gente contando histórias e a gente fala, ai, que bobagem que você está falando. Mas muitas vezes são recordações, as crianças ainda trazem muito viva na mente delas essas passagens de outras encarnações. E a gente não dá atenção. E às vezes se a gente apenas conversando com ela, acolhendo, como o caso de um menininho de 4 anos, de uma amiga,
ela falou que ele estava chorando muito quando ia para entrar na escola. E daí, conversando com ela, ela perguntou, mas por que você sente medo? Ah, porque eu tenho medo que você morra. 4 anos falar isso? Morte? Uma criança de 4 anos? Já é indício, entendeu? A gente não tem como provar. Mas será que ele não perdeu a mãe quando ele foi para a escola em outra encarnação? É uma possibilidade. Nós, como reencarnacionistas, nós precisamos fazer esse trabalho investigativo. Então, hoje em dia, tem terapias inúmeras, né? Até reiki, psicoterapia, muita coisa que a gente pode buscar para nos ajudar, né? E mudar a maneira da nossa encarnação, a maneira da gente se realizar melhor, aproveitar melhor a nossa encarnação. Muitas vezes também, né, as pessoas, eu ia me esquecendo de falar, buscam a ajuda médica, a ajuda de remédios. Está errado? Não está errado. Mas muitas vezes, porque a dor, né, assim, quem que gosta de sentir dor? Ninguém gosta. Mas, normalmente, esse tipo de terapia medicamentosa soluciona o sintoma, mas a causa do problema não muda. Então, às vezes, aparece em outro órgão, de outra forma, mas continua nos incomodando. Porque o nosso inconsciente traz à tona para a gente resolver antes que acabe a encarnação. E a gente desperdice esse tempo. Então, para finalizar, gente, eu queria dizer assim, que nós temos um tipo de um GPS das emoções, gravado em nós. Quando a gente está saindo do nosso caminho ideal, né, esse GPS grita. E aparecem as doenças, aparece a infelicidade, né? Então é como se fosse um alerta vermelho para a gente. Que a gente tem que mudar esse módulo infeliz para a felicidade. Como que faz isso? Nos reconstruindo. Porque se a gente quiser mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar coisas básicas na gente. Porque daí vai ser consequência. E daí todo mundo vai lucrar, todo mundo vai ficar feliz com isso. Tá ok? Então, meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e um bom domingo para todos.